Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Donizete e vou ajudá-los na disciplina de literatura para receber todas as informações que poderão e podem fortalecer a sua caminhada rumo ao Enem. Inscreva-se no nosso canal, acione o nosso sininho, receba as notificações e deixe o seu like após cada aula que você assistir. Bom, como já lhe apresentei, a nossa disciplina é literatura. Literatura que cai no Enem, não geralmente cobrando obras literárias. Geralmente ele está disseminado na prova do Enem, no dia lá que você faz a prova de linguagens, em textos literários, em imagens. Imagens que são até assustadoras para você, porque você tem que lidar com o nome de artistas, com movimentos, etc. É para isso. E é com essa intenção, então, que nós estamos aqui. Bom, para iniciar essa aula, eu preciso falar sobre arte, porque literatura é arte. Você deve ter ouvido muitos momentos da sua vida que a literatura é a arte da palavra. De fato, a literatura é uma manifestação artística. No entanto, o que nós temos que entender num primeiro momento, que é essa tão falada e tão famosa arte. O que vem a ser arte nos nossos dias, nos dias em que nós vivemos? Essa é a pergunta sempre feita em alguns contextos, em alguns lugares. Segundo Leonardo da Vinci, tá? Entre tantas pessoas que falaram sobre arte, Leonardo da Vinci vai dizer que a arte diz o indizível, ou seja, aquilo que não é possível dizer. A arte exprime o inexprimível, aquilo que não é possível exprimir. A arte traduz o intraduzível, aquilo que não se pode traduzir. Por quê? Porque a arte está ligada tanto ao nosso lado racional quanto ao nosso lado emocional. Desse modo, a arte ela estará sempre cercando a nossa vida. Ela estará no nosso dia a dia. A arte está naquele outdoor que nós vemos pela cidade, fazendo propaganda, né? Expondo uma propaganda. A arte está na música que eu e você ouvimos. A arte está nas novelas, está no cinema, está nos filmes que nós vemos. A arte está por toda parte. Mas a arte que nós nos voltaremos aqui é a arte literária. É aquela que está representada nos livros. É aquela que gera textos que muitas vezes nos assustam. Esta arte é a que nos interessará num primeiro momento nesse nosso caminhar, nessa nossa caminhada juntos. No entanto, é claro, eu preciso dizer a você quais são os conceitos da arte, porque esses conceitos estarão também na literatura. Então, primeira coisa para você que está aí me acompanhando neste momento, lembre-se e não esqueça mais. A arte estabelece um diálogo com o próprio tempo. A arte sempre estabelecerá um diálogo com o próprio tempo. Essa imagem que está aí, provavelmente você já deve ter visto ali em algum livro, em algum desenho. Esta é uma parte, tá? Uma pequena parte de uma imagem do quadro Guernica. Guernica é de um pintor espanhol chamado Pablo Picasso, que pintou esse quadro em 1937, quando uma explosão horrível, um atentado, uma guerra aconteceu, uma explosão, um bombardeio, perdão, foi feito a uma cidade do interior, pessoas ficaram mutiladas, pessoas morreram, animais foram destroçados, e ele então usa a arte para expressar a sua indignação. Ele usa a arte para estabelecer um diálogo com o tempo dele, com aquele momento em que ele está vivendo. Portanto, a arte estabelece diálogo com o próprio tempo. Uma outra coisa importante que nós temos que saber é que a arte representa determinada técnica. Por isso nós temos quadros de diversos artistas, cada artista seguindo um jeito de representar. É por isso que nós temos diversos escritores, cada escritor seguindo um modo de escrever. Cada representação artística traz como representação uma técnica. Alguns pintam paredes em um determinado jeito, de uma determinada posição com um rolo. Outros preferem pintar uma casa, determinadas paredes com pincéis, ou seja, cada pessoa desenvolve uma técnica,
Cada artista desenvolve uma técnica, cada escritor desenvolverá uma técnica. Por isso a arte nos ajuda a dialogar com o nosso tempo, nos ajuda a representar uma técnica por meio da qual nós conseguimos o quê? Conseguimos manifestar o nosso pensamento. A arte leva o artista a manifestar o seu pensamento. Nós, enquanto leitores, enquanto consumidores de arte, seja ela uma arte mais intelectual, seja ela uma arte mais popular, também vamos perceber nos artistas que nós gostamos o pensamento deles, como eles veem o mundo, como eles pensam, como eles se comportam no dia a dia. Esse artista, por exemplo, é o René Magritte. Magritte faz uma coisa provocadora para mim e para você, porque ele pintou este cachimbo. Mas ele está dizendo em francês, que aí embaixo na imagem, que isto não é um cachimbo. Isto é uma provocação. Ele está manifestando o ponto crítico dele, a maneira crítica dele ver as coisas, uma vez que, de fato, isso não é um cachimbo. Isso é uma representação de um cachimbo. Da mesma maneira que, quando voltamos ao slide anterior, nós temos uma série, para alguns, uma série de borrões que talvez não significasse nada, mas olhando com atenção, esses borrões vão ali dando um formato de sol, um formato de um barco aqui num lago, ou seja, essa é uma técnica que manifesta o pensamento de determinado artista. Mas uma das coisas mais importantes que a arte proporciona a mim e a você, e é uma das coisas que a prova do Enem exige muito de você, especialmente na hora de produzir aquela redação, é isso aqui: a reflexão a respeito dos seres humanos. A arte também provoca em nós reflexões. Nós estamos aqui diante de um quadro de Cândido Portinari. Esse quadro foi concebido, ele foi feito nos anos de 1944 para 45. É um quadro que retrata o drama da seca no Nordeste. É um quadro que mostra que existe uma parcela de brasileiros que ainda sofrem com a falta de água, com a falta de saneamento básico. E é um sofrimento tão profundo que crianças morrem. O nome desse quadro é Criança Morta. Uma mãe ali chora agarrada ao seu filho. Este é um quadro que reflete uma realidade. Logo, a arte propõe uma reflexão sobre essa realidade. E essa realidade não é uma realidade de uma árvore, não é uma realidade de um passarinho, é a realidade de seres humanos. Por isso, a arte ela aparece com tanta força nas provas do Enem. Tá? Se você fizer aí uma pesquisa, você vai perceber por que aparece tanta arte nas provas do Enem, tantas imagens. Porque quem está elaborando esta prova está querendo descobrir qual é o seu senso crítico. Como você lê o mundo através de imagens, através da arte. Ok? Bom, gente, a partir desse nosso primeiro encontro, toda aula que nós fizermos, nós vamos fazer um exercício ao término de cada aula. Então, vamos ao nosso exercício a respeito da aula de hoje. Tá? Vamos lá? Exercício número 1. A arte é uma linguagem, uma vez que expressa anseios, medos, desejos e necessidades do ser humano, porque o ser humano faz arte por tudo isso, porque ele está preocupado, ou porque ele está feliz, ou porque ele está com medo, ou porque ele está desejoso de alguma coisa, mas, sobretudo, a arte, ela corresponde a uma necessidade humana. Vamos lá. A arte não tem nenhuma influência sobre o homem. Gente, nós não podemos afirmar isso, porque, por exemplo, você está sempre, mesmo quando você está indo para o seu trabalho de ônibus, ou de bicicleta, ou de moto, ou de carro, e você pode, tá? Quando você pode, você está sempre ali com o quê? Um foninho, ouvindo uma música. Imagina se você fica impossibilitado de ouvir uma música, tá? É arte.
Então, a arte influencia, sim, o nosso bem-estar, a nossa distração, a nossa reflexão. Logo, a alternativa A é falsa. B, a arte não é capaz de produzir reflexão, somente entretenimento, horas. Claro que é uma delícia ouvir uma boa música, é uma delícia se distrair, viver, pular, brincar com a música, mas a arte não é só entretenimento, ela também traz reflexão. A arte tem determinada função quando apresentada para o indivíduo ainda criança. Só quando ele é criança? Não, gente. O tempo todo a arte está nos influenciando, ela está mexendo com a gente, ela está nos dizendo alguma coisa, mesmo quando nós não percebemos. D. A arte estabelece um diálogo com o próprio tempo e propõe reflexões sobre os seres humanos. Maravilhoso isso, porque realmente é isso que a arte faz. Vamos ler aí sempre uma dica, tá, gente? Está fazendo prova? Leia todas as alternativas. E a arte não é necessária, pois trata-se de algo pejorativo, ou seja, trata-se de algo bobo, não serve para nada. É verdadeiro isso? Claro que não. Portanto, nossa alternativa correta é a alternativa D. Gente, grande abraço para vocês, tá? Até a próxima aula. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.